E aí galera, bom dia. Fazendo aqui um o cenário tá muito doido, né? Mas é improvisado, mas assim que é legal, né? A gente falar um pouquinho na nossa aula de sociologia, galera, do processo, né? Digamos, de capitalização da terra, né? Que seria o chamado uso capitalista do solo, né? Que vem ali depois da Revolução Gloriosa na Inglaterra, né? E para chegar, a nossa intenção é falar um pouco do surgimento da Revolução Industrial, que todo mundo, depois nós vamos falar mais, que o Karl Marx vai tratar da Revolução Industrial, né? Como um processo de depreciação humana, principalmente daquela galera que trabalha nas indústrias. Mas vamos lá. Eu estou recorrendo aqui ao globo terrestre, primeiro porque a Revolução Industrial, ela começa aqui, galera. Ó. Só não vou riscar meu globo aqui, ela começa aqui na Inglaterra, tá? É aqui onde começa a Revolução Industrial, né? No território inglês, né? E alguns fatores, eles foram muito importantes, turma, para que nós possamos compreender como que essa Inglaterra ela conseguiu ser a pioneira no processo de Revolução Industrial. E alguns fatores são muito importantes. Eu vou citar alguns fatores históricos que são muito importantes para a gente entender o surgimento da Revolução Industrial na Inglaterra, que depois vai se alastrar pelo mundo, né? Mas a pioneira é a Inglaterra, a mãe da Revolução Industrial. Podemos falar também que é a mãe do processo trágico, né, da formação do proletariado, né? Primeiro porque a Inglaterra, desde o século XVI, ela participou do processo de expansão marítima, junto com Portugal, com a Espanha, com a Holanda, com a França, né? E ela sempre foi uma grande potência marítima e ela tinha uma política totalmente voltada a questão do acúmulo de capital, né? Outra coisa que foi fundamental para a gente tentar... A ideia, galera, é que nós consigamos compreender o contexto de surgimento da Revolução Industrial. Já mostrei para vocês que a Revolução Industrial, já afirmei para vocês onde ela surge na Inglaterra. E aí é importante um processo que na história e na sociologia nós chamamos de enclosures. Enclosures é um termo em inglês, né, que significa cercamento, tá? E o que eram esses cercamentos, para vocês entenderem? Vamos nos transcender para a Idade Média. Na Idade Média, o que nós tínhamos? Né? Nós tínhamos os chamados feudos, né? E o feudo, como que ele era dividido? Ele era dividido, você tinha ali o chamado manso senhorial, ou manso senhorial, né? Que era aquela terra destinada ao senhor feudal, geralmente destinada ao senhor feudal, né? Nós tínhamos o manso servil, que era terra destinada aos servos, né? Na Idade Média. Também nós tínhamos então, o chamado manso comunal, que era aquela terra mais livre ali, estava destinada ali a algumas comunidades, né? As outras comunidades também precisavam de produzir, de criar seus animais, enfim. No século XVI, a Inglaterra ela decide, como eu havia falado anteriormente, a mudar a concepção. O que seriam esses cercamentos? Seria, para eles, o que eles chamam de uso racional, né? O uso capitalista do solo. E o que são esses cercamentos, galera? Esses cercamentos são justamente o quê? Eles vão acabar com essa ideia, né, de terras comunitárias, né,
Então você tinha lá um grande espaço de terra, então você acaba com esse manso senhoria, com esse manso servil, você acaba com essas terras comunitárias, né? E aí o latifundiário, o grande nobre, ele cerca essas terras, ele promove um cercamento mesmo, um cercamento da terra. E o que acontece quando ele promove esse cercamento, esses enclosures, esses cercamentos da terra? Ele acaba fazendo o quê? Pegando essa galera, né, essas comunidades, essa galera que utilizava da terra para produção de alimentos, para sua subsistência, não voltados para comercialização, né? Ele pega essas comunidades que precisam dessa terra para subsistência, ele cerca essa terra. Quem é esse cara que cerca essa terra? É o grande latifundiário, é o nobre, e cerca. E simplesmente ele faz o quê quando ele cerca essas terras? Ele descaracteriza o uso da terra. Esse uso da terra passa a ser de exclusividade dele, né? Inclusive tem um escritor inglês chamado Thomas Morrows, né, que escreveu um livro muito bacana chamado Utopia, no século XVI. Ele já escrevia. Então ele escreveu esse livro fantástico e ele vai dizer uma questão que é bacana. Eu anotei aqui para vocês. Ele fala o seguinte: a Inglaterra é aquele estranho país onde as ovelhas devoram os homens. Davi, você tá maluco, Davi? E o que você está querendo dizer com isso? O que tanta enrolação, Davi, para você falar da Revolução Industrial? Por quê? Porque é através desses cercamentos que eles vão promover na terra essa expulsão das pessoas que faziam a utilização da terra. Eles vão começar a fazer o quê? O que eles chamavam de uso racional da terra. O que é esse uso racional da terra, galera? E o que tem a ver essa frase aí? Vou repetir, que é bacana. A Inglaterra é aquele estranho país onde as ovelhas devoram os homens. Eles começam a fazer o quê? Pegar todos aqueles espaços e criar o quê? Criarem ovelhas. Ovelhas. Bé, 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 é a ovelha. E por que a ovelha tem um significado muito interessante nisso? A cinegrafista está preocupada um pouquinho com o tempo? Esquece o cinegrafista o tempo aí. É porque é difícil carregar um vídeo muito longo. Esquece o tempo aí. Então o que acontece? Isso acontece, valeu, galera, isso aí faz parte. Então, quando essas terras elas vão sendo cercadas, né, eles começam a criar ovelhas. E por que eles começam a criar ovelhas? Justamente para atender a demanda da indústria. Ué, como assim, Davi? O que tem a ver a ovelha com a indústria? Porque a primeira indústria que surge no mundo, que surge na Inglaterra, é a indústria o quê? Têxtil. E a matéria-prima da indústria têxtil é o quê? É a lã, é o algodão, que vem da ovelha. Outros fatores também foram muito importantes. Durante o período de colonização, essa Inglaterra aqui vai acumular muito capital. Então a Inglaterra vai ter uma burguesia, uma nobreza com muito dinheiro para investir no processo de industrialização, produção em massa, né? Aumentar a produção, aumentar a comercialização. Outro fator também muito importante que explica o surgimento e a ascensão da Revolução Industrial é o quê? Que a Inglaterra era um grande centro, era um grande produtor de minério de ferro. E todo mundo sabe que o minério de ferro ele foi muito utilizado na construção dos equipamentos, né, que seriam utilizados nas indústrias. E a Inglaterra também, além do minério de ferro, era rica em carvão mineral. E esse carvão ele serviu como quê? Como combustível para a primeira máquina que vai surgir na indústria, que é a máquina a vapor, né? Então, a gente está falando desses cercamentos, de todo esse contexto, para que nós possamos compreender como que surge a Revolução Industrial na Inglaterra. E esses cercamentos, ele tem um papel fundamental nisso. Valeu, galera? Depois a gente continua o debate.